o hábito secreto que os escolhidos fazem antes de dormir. Você foi guiado até aqui, porque algo em você está prestes a despertar. Algo que esteve adormecido, escondido, até mesmo esquecido, mas que agora está pronto para se revelar. Agora me diga, você já sentiu como se estivesse sendo preparado por algo maior? Como se houvesse um hábito, um simples gesto, que ao ser feito toda noite, abrisse portais invisíveis, despertasse dons espirituais ou até mesmo protegesse sua alma enquanto você dorme. Pois é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Qual é o hábito secreto que os escolhidos fazem antes de dormir? Ele parece simples, mas carrega um poder que muda tudo. E o mais impressionante é que, muitos que descobriram isso, sem nem entender o porquê, passaram a ter sonhos reveladores, sensações espirituais profundas e até visões de coisas que estavam por acontecer. Mas antes de revelar esse segredo, você precisa entender o porquê isso é tão poderoso, e o que acontece com quem ignora esse chamado. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o despertar da sua missão. Imagine uma jovem chamada Clara. Ela sempre sentiu que era diferente, como se o mundo à sua volta estivesse adormecido, e ela estivesse vendo tudo com olhos abertos. Desde criança, tinha pressentimentos, sonhos que pareciam proféticos e uma sensibilidade incomum à energia das pessoas. Mas com o tempo, começou a duvidar de si mesma. Achava que tudo aquilo era exagero da mente, até que, em uma noite, algo aconteceu. Ela ouviu uma voz suave, como um sussurro espiritual, dizendo: antes de dormir, lembre-se de quem você é. Naquela noite, ela começou a fazer algo simples. Um hábito. E nos dias que seguiram, sua vida espiritual nunca mais foi a mesma. Esse tipo de história não é incomum. Muitos escolhidos vivem experiências parecidas, mas não sabem identificar o momento exato em que suas vidas começaram a mudar. E o mais curioso, segundo estudos da neurociência espiritual, o momento antes de dormir é quando o subconsciente está mais vulnerável à programação divina. É quando portas espirituais se abrem. É quando o céu fica mais próximo da terra. E o que você faz nesse instante determina o que virá depois. Vamos começar pelos sinais. Porque antes de saber o que fazer, você precisa ter certeza de quem você é. Sinal número 1. Você sente uma inquietação antes de dormir. Não importa o quão cansado esteja, há uma espécie de energia rodando dentro de você, como se o mundo espiritual estivesse tentando te chamar. Você vira de um lado para o outro, sente uma presença, algo te observando. Sinal número 2. Você tem sonhos intensos ou simbólicos. Eles não são apenas aleatórios. Muitas vezes vêm com mensagens, sensações, códigos. Às vezes, até com avisos. Sinal número 3. Você acorda misteriosamente entre 3 e 4 da manhã. Esse é um sinal clássico entre os escolhidos. O véu entre os mundos está mais fino nesse horário. Sinal número 4. Você sente como se sua alma estivesse sendo treinada enquanto dorme. Acorda com uma sensação de cansaço espiritual, como se tivesse vivido batalhas que não lembra. Sinal número 5. Você sente medo, mas não sabe de quê. Isso acontece porque seu espírito reconhece o mundo invisível antes que sua mente consiga traduzir. Se algum desses sinais ressoou com você, comente aqui embaixo. Eu sinto isso antes de dormir. Seu comentário pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Existe uma hora do dia em que o mundo espiritual fica mais ativo. E não é durante o dia, quando estamos ocupados com trabalho, redes sociais ou responsabilidades. É justamente quando o corpo começa a desligar e o espírito começa a emergir. É antes de dormir. Nesse momento, tudo desacelera. A mente começa a silenciar. E é aí que a alma fala mais alto. Os antigos místicos chamavam essa hora de a janela entre os mundos. É quando os céus ainda estão abertos e o mundo físico não está mais no controle. É nessa brecha que os escolhidos mais atentos fazem algo. Um hábito discreto, silencioso, mas profundamente poderoso. Esse gesto, que em breve vou te revelar, é mais do que um ritual. É um código de alinhamento espiritual. É como uma senha sagrada que você envia ao universo dizendo: estou pronto para receber instruções. Estou acordado. Estou ouvindo. E quando você faz isso, os céus respondem.
Você pode até não entender de imediato, mas, aos poucos, perceberá os sinais mudando ao seu redor. Nada será como antes. Vou te contar agora a história de um homem chamado Elias. Ele nunca se achou especial. Vivia uma vida simples, quase invisível. Mas havia algo que ele fazia toda noite, mesmo sem entender o porquê. Ele colocava a mão no coração, fechava os olhos e dizia em silêncio: "Mostra-me, Senhor, o que eu ainda não consigo ver." No início, parecia apenas um hábito inocente. Mas com o tempo, coisas começaram a acontecer. Elias começou a sonhar com pessoas que nunca tinha visto. Passou a sentir dores em lugares que depois descobria serem sinais espirituais. E, o mais impressionante, ele começou a prever situações dias antes de acontecerem. Quando questionado, dizia: "Não sou eu. É como se algo dentro de mim tivesse despertado." A verdade é que, ao criar um espaço sagrado antes de dormir, Elias abriu uma conexão direta com sua missão. Esse é o poder do hábito secreto. Ele não depende de religião, não exige palavras difíceis. Apenas intenção, silêncio, entrega. Se você entendeu o que isso significa, continue assistindo, porque em breve, você aprenderá como fazer isso também. Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar uma paz diferente? Uma serenidade que não vem de riqueza, fama ou status, mas de algo muito mais profundo. Elas não se desesperam diante do caos, não se perdem no barulho do mundo, e quando falam, há um peso em suas palavras que é impossível ignorar. Elas são os escolhidos. E quase sempre, têm um hábito em comum. Elas não dormem sem antes alinhar sua alma. Esse alinhamento não exige técnicas elaboradas, nem longas orações decoradas. É uma conversa sincera com o invisível. Uma prática secreta que prepara o espírito para o que vem durante a noite. Batalhas espirituais, revelações em sonhos, até encontros com o que muitos chamam de anjos ou guias. E o mais impactante, esse hábito molda o que acontecerá enquanto dormem, mas também o que viverão quando acordarem. É como se o mundo invisível se organizasse à sua volta, ajustando pessoas, portas e oportunidades. Tudo porque, na última coisa que fizeram antes de dormir, elas disseram ao universo: "Eu estou pronto." E agora eu te pergunto, você está? Durante o dia, você lida com o visível. Mas é à noite que começa a verdadeira batalha. É quando você deita a cabeça no travesseiro que os ataques espirituais se intensificam. Pensamentos estranhos surgem do nada. Ansiedades tomam conta. Medos que não são seus invadem sua mente. Por isso, os escolhidos entenderam que não podem simplesmente dormir. Eles precisam se preparar. Imagine que, ao fechar os olhos, seu espírito se separa parcialmente do corpo e caminha por territórios invisíveis. Se você não estiver blindado, pode ser levado por caminhos que drenam sua energia, lançam dúvidas na sua mente e fazem você acordar mais cansado do que quando deitou. Mas aquele que se prepara, vive outra realidade. Ele fecha os olhos e entra em um lugar seguro. Ali, recebe instruções, forças e até visões. Por isso, o hábito secreto é uma preparação espiritual. Não é apenas um gesto, é um escudo. E quando você começa a praticá-lo, você percebe que seus sonhos mudam, sua energia muda e até as pessoas ao seu redor começam a reagir de forma diferente a você. Agora que você já entendeu o porquê, vamos falar do como. O hábito secreto dos escolhidos não começa com palavras. Começa com o silêncio. Não o silêncio do ambiente, mas o da alma. Antes de dormir, os escolhidos se desconectam do mundo. Eles desligam o celular, apagam as luzes e fecham os olhos com um único objetivo: ouvir o que está sendo dito dentro de si. É nesse silêncio que surgem as instruções, os lembretes, as direções. Eles respiram fundo, colocam a mão no coração e fazem uma simples pergunta: o que preciso ver hoje que ainda estou ignorando? Às vezes, nenhuma resposta vem de imediato. Mas durante o sono, tudo se revela. Em sonhos, em sensações, em memórias esquecidas que retornam com força. Esse hábito não é visível. Ninguém vai ver você fazendo isso. Mas o mundo espiritual inteiro verá. E quando isso acontecer,
você será reconhecido como alguém que está pronto. Pronto para entender os sinais. Pronto para cumprir o propósito. E, principalmente, pronto para ser guiado. Você já parou para pensar por que certas pessoas têm revelações à noite? Porque é justamente quando o mundo dorme que os céus falam mais alto. É porque o barulho cessa. E só quem silencia consegue ouvir. O hábito secreto dos escolhidos ativa essa escuta. Enquanto outros caem no sono distraídos por notificações e séries, os escolhidos fecham os olhos conscientes de que estão entrando num território sagrado. Eles fazem uma coisa que parece simples, mas muda tudo. Eles entregam o dia nas mãos de Deus. Com gratidão, com reverência, com humildade. E mais do que isso, eles pedem para serem guiados no sono. Isso abre portais espirituais. Os escolhidos sabem que o espírito continua ativo enquanto o corpo dorme. E se você não direcionar sua energia, ela será usada por outras forças. Mas quando você faz esse hábito, você diz ao universo: minha alma está protegida. Me leve para onde preciso ir. E acredite, as visões virão. Comente aqui se você já teve um sonho que parecia mais real do que a própria realidade. Talvez ele tenha sido uma resposta que você ainda não entendeu. Chegou o momento que muitos estavam esperando. Qual é, afinal, o hábito secreto que os escolhidos fazem antes de dormir? Ele tem várias formas, mas começa sempre da mesma maneira. Uma respiração profunda. Uma entrega. Um sussurro da alma. O escolhido fecha os olhos, respira fundo 3 vezes e repete, em voz baixa ou pensamento: Espírito Santo, visita o meu sono. Me mostra o que preciso ver. Me protege do invisível. Fala comigo. Depois disso, ele se silencia e deixa o coração vibrar essa intenção. Essa prática pode durar 1 minuto ou 10. Não importa o tempo. O que importa é a entrega. A confiança de que há alguém ouvindo. Alguns acendem uma vela. Outros colocam um copo com água ao lado da cama. Tudo isso são formas simbólicas de preparar o campo. Mas o poder real está no que você sente enquanto faz isso. Esse hábito não é sobre religião. É sobre conexão. E quem se conecta com o alto antes de dormir, acorda mais leve, mais forte, mais guiado. É isso que transforma a noite em um campo de cura e instrução. Você pode estar se perguntando: mas o que muda na minha vida se eu fizer esse hábito toda noite? A resposta pode ser mais intensa do que você imagina. Pessoas que adotaram essa prática relatam mudanças emocionais, espirituais e até físicas. Insônia desaparece, medos noturnos diminuem e sonhos se tornam mais lúcidos. Mas o mais impressionante é o alinhamento que acontece no dia seguinte. O escolhido começa a perceber coincidências que não são meras coincidências. Pessoas certas aparecem no momento exato. Soluções que pareciam impossíveis simplesmente se desenrolam. É como se o universo conspirasse a favor. Mas na verdade, é a sua alma que passou a estar em sintonia com o alto. Esse hábito antes de dormir é como afinar um instrumento espiritual. E quando afinado, ele toca exatamente na frequência que Deus quer usar. É nesse momento que sua missão começa a se revelar com mais clareza. E se você sente que tem vivido confuso, perdido, é porque está tentando escutar o céu com um espírito que ainda não silenciou. Hoje, antes de dormir, teste isso. Faça a prática. E amanhã, observe os sinais. Durante a noite, enquanto o corpo descansa, o mundo espiritual se move. É nesse período que muitas revelações acontecem. Grandes personagens bíblicos receberam mensagens em sonhos. José, Daniel, o próprio rei Nabucodonosor. E se você acha que isso ficou no passado, está enganado. O mesmo Deus que falava antes, continua falando hoje. A diferença é: quem está ouvindo? Os escolhidos têm ouvidos sensíveis. Mas não porque nasceram assim, e sim porque se treinaram. E tudo começa com esse hábito antes de dormir. Uma oração sincera. Um pedido silencioso. Uma entrega genuína. Quando você deita com o espírito limpo, com o coração entregue, o céu se move. Anjos se aproximam. Instruções são liberadas.
E mais do que isso, as respostas que você tanto procura, aquelas que parecem escondidas, começam a vir de maneira sutil, mas poderosa. Às vezes por meio de um sonho, às vezes por uma sensação no peito ao acordar. Se você já viveu algo assim, comente aqui: eu já senti isso à noite. Talvez sua história ajude alguém a entender que o chamado também está dentro dele. Existe um erro silencioso que muitos estão cometendo sem perceber. Eles acham que dormir é apenas um momento de descanso físico. Mas esquecem que, espiritualmente, é quando grandes batalhas acontecem. O mundo espiritual não para quando você fecha os olhos. Pelo contrário, ele se intensifica. E quando você vai dormir de qualquer jeito, com raiva no coração, com a mente sobrecarregada, sem nenhuma preparação, você está deixando seu espírito vulnerável. Pesadelos frequentes, paralisia do sono, sensação de sufocamento à noite, tudo isso pode ser reflexo de uma alma que não foi cuidada antes de adormecer. Por isso, os escolhidos não ignoram esse momento. Eles se despedem do dia como um guerreiro que se prepara para o combate. Fecham os olhos com consciência e transformam aquele instante em um altar. Se você tem sofrido com noites inquietas, essa pode ser a resposta. Você não precisa de remédios para dormir. Precisa de um encontro com o sagrado antes do sono. O hábito secreto é mais do que uma técnica. É um escudo. E quem dorme escudado, acorda fortalecido. Ana era uma mulher comum. Mãe de 2 filhos, cuidava da casa, do trabalho e da rotina. Mas por dentro, estava desmoronando. Ansiedade, medo, crises de pânico à noite. Já não sabia o que fazer. Até que uma amiga lhe disse: antes de dormir, fique em silêncio. E apenas diga: Espírito Santo, toma conta do meu sono. Ana não acreditava muito. Mas naquela noite, ela fez. E pela primeira vez em meses, dormiu em paz. No dia seguinte, sentiu algo diferente. Uma leveza. Como se tivesse tirado um peso invisível. Ela repetiu isso por semanas. E não só voltou a dormir bem, como passou a ter sonhos que a orientavam sobre decisões difíceis. Em um deles, viu uma estrada iluminada. No outro, viu seus filhos sorrindo, como se estivessem protegidos. Ana entendeu: o hábito não era só para ela. Era um escudo para toda sua casa. E desde então, nunca mais dormiu sem fazer isso. Esse é o poder do hábito secreto dos escolhidos. Ele não muda apenas suas noites. Ele transforma sua vida. Você já entrou em um quarto e sentiu uma paz instantânea? Como se aquele ambiente fosse sagrado, limpo, leve. Provavelmente era o quarto de alguém que se conecta com Deus antes de dormir. A atmosfera de um lugar é moldada pelos hábitos espirituais de quem o ocupa. O escolhido entende isso. E por isso, transforma o seu quarto em um lugar de refúgio. Ele limpa não só com vassoura, mas com oração. Ele perfuma não só com incenso, mas com gratidão. Ele organiza não só com objetos, mas com intenção. Na hora de dormir, tudo está no seu devido lugar. Porque ele sabe, a alma precisa de um ambiente onde ela possa se expandir. E o quarto se torna um templo. Um portal. Um espaço onde o céu toca a terra. Se você sente que sua energia está pesada, comece pela atmosfera do seu quarto. Deixe o celular de lado. Desligue tudo que rouba sua atenção. E antes de deitar, diga: neste quarto, só entra o que vem da luz. Você vai perceber a diferença na mesma noite. Existem sonhos que vêm da mente, mas existem outros que vêm do céu. São aqueles que você acorda e sabe: aquilo foi mais do que um sonho. Foi um aviso, uma revelação, uma resposta. Os escolhidos vivem isso com frequência. E um dos motivos é o hábito secreto que fazem antes de dormir. Quando você prepara seu espírito, o sonho se torna um canal puro. A comunicação entre céu e alma fica desobstruída. E as mensagens vêm com mais clareza. Alguns veem símbolos. Outros ouvem frases. Alguns sonham com pessoas que não conhecem, mas que depois reconhecem. São os chamados sonhos proféticos.
e não são privilégio de profetas. São presentes para quem se alinha com o divino. Se você quer começar a ter esse tipo de sonho, o primeiro passo é o hábito. Silencie, peça, entregue, e esteja atento ao que virá durante a noite. Lembre-se, o céu fala com quem se dispõe a ouvir, e o sono é um dos meios preferidos de Deus para revelar o invisível. Já pensou no que Deus vê, quando olha para você dormindo? Ele não vê só um corpo deitado. Ele vê uma alma exposta. Vê o que está pesado, o que está doendo, o que precisa ser curado. E é nesse momento que ele se aproxima, com carinho, com misericórdia. Mas só quando você convida. O hábito secreto dos escolhidos é como uma permissão. Você está dizendo: entra, Deus. Me visita no sono. Me molda no invisível. E ele entra. Ele cura. Ele alinha o que está torto, restaura o que está quebrado e acalma o que está agitado. Há pessoas que acordam chorando, sem saber por quê. É o Espírito reagindo ao toque divino da madrugada. Outras acordam sorrindo, com uma paz inexplicável. É a resposta de um pai que esteve ali, o tempo todo. Se você nunca fez isso, experimente hoje. E amanhã, venha aqui contar nos comentários o que sentiu. Talvez Deus esteja esperando só isso. Um convite simples. Um sussurro antes do sono. Uma entrega silenciosa. A missão dos escolhidos não começa no dia. Ela começa à noite. É no silêncio da madrugada que os maiores downloads espirituais acontecem. Instruções. Estratégias. Palavras. Deus usa o sono para entregar códigos. Mas só quem está preparado os recebe. Se você anda se sentindo perdido, sem direção, talvez esteja dormindo sem ouvir o céu. O hábito antes de dormir é como sintonizar o canal certo. E quando você faz isso por vários dias, algo muda. A missão começa a clarear. Você sente no coração o que precisa fazer. As portas certas começam a se abrir. E o medo começa a sair. O espírito se fortalece, porque recebeu alimento direto da fonte. Hoje em dia, tudo tenta roubar esse momento. Redes sociais, notificações, barulho. Mas o escolhido protege esse tempo. Porque ele sabe, é ali que tudo começa. Antes do dia nascer, a missão já foi ativada. Agora que você sabe tudo isso, você tem uma escolha. Ou você continua dormindo como o mundo dorme. Ou começa hoje, como um escolhido. Não precisa de ritual elaborado. Comece com silêncio, com uma respiração profunda e com uma frase sincera. Me mostra o que preciso ver. Me guia no que não compreendo. Faça isso hoje. E repita pelos próximos 7 dias. Observe seus sonhos. Suas emoções ao acordar. As coincidências ao longo do dia. Você vai perceber, algo está mudando. Você está sendo ativado. E a sua missão, que estava em silêncio, começará a gritar dentro de você. E se esse vídeo tocou o seu espírito, comente aqui embaixo. Eu aceito viver como um escolhido. Seu comentário pode ser o sinal que outro escolhido está esperando para despertar. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Porque esse hábito pode salvar uma alma. Lembra do que dissemos no início? Que existe um hábito secreto que muda tudo. Agora você sabe qual é. E mais do que isso, sabe o porquê ele funciona. Não é magia. Não é superstição. É conexão. É alinhamento com o céu. É a certeza de que você não está aqui por acaso. Que existe um propósito. Uma missão. E ela começa agora. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já despertou. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como transformar os seus sonhos em orientações espirituais claras. Então se inscreva no canal Sinais dos Escolhidos, ative o sininho e prepare-se. Porque estamos só começando. E lembre-se, se você está vendo este vídeo, não é por acaso. Agora, você entende o porquê.